Canal Pregações Inesquecíveis. Você poderá rever pregações de todas as épocas que marcaram os nossos corações. Inscreva-se no canal, aperte o sininho e esteja conectado com a Palavra de Deus. Hoje, de Baton Rouge, Louisiana, os amigos e colaboradores do Ministério Jimmy Swaggart o convidam a participar das cerimônias de inauguração do Centro do Ministério Mundial. Nossas boas-vindas neste belo domingo de manhã à inauguração oficial do Centro do Ministério Mundial Jimmy Swaggart. Você ama o Senhor hoje? Então vamos expressar o nosso amor a Ele. Aleluia! E agora quero lhes apresentar seu evangelista, meu pai, Jimmy Swaggart. Uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Somos gratos a Ele, louvamos a Ele e o adoramos. Podem sentar-se. Vamos ter um dia abençoado hoje. Há poucos dias, um dos homens disse: Jimmy Swaggart, será que vai chover domingo? Eu disse: bem, estamos orando que não chova. Ele disse: você está preparado, não é? Eu disse: bem, o problema é que eu não dou ordens, Deus é quem dá. Esta é a grande diferença. Mas nós pedimos que Ele mande sol, e eu fiz o que pude para termos sol aqui, hoje de manhã. Mas eu tive um pouco de dificuldade. Nós lhes damos as boas-vindas, é um prazer tê-los conosco. E esperamos que a próxima hora e meia, quem sabe, seja uma grande bênção, porque estamos aqui com um propósito, que é o de glorificar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa ambição, nosso desejo. Tudo mais se torna insignificante diante de Jesus. O primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E eu creio que a música que temos neste lindo dia 8 de maio, para o culto inaugural do Centro do Ministério Mundial, vai tocar seu coração. Senhoras e senhores, Michael Pryor e o coro do Centro da Adoração Familiar, começando com John Starnes, vamos ouvi-los. Bye.
from his lighthouse evermore. But to us he gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning. Send the gleam across the waves. Come forth, fainting, struggling sinner. You may rescue, you may save, you may rescue, you may save. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home, sweet Estamos muito felizes de tê-lo conosco e lhes damos as boas-vindas a Baton Rouge, Louisiana, e a esta inauguração. Temos a honra de ter conosco hoje, representando o presidente Reagan da Casa Branca, o Sr. Morton Blackwell. Queira chegar agora a apresentar a saudação. Vamos aplaudi-lo. Muito agradecido, Jimmy Swaggart, governador e senhora Trinh, distintos convidados. Eu creio que é adequado considerar o que significa este acontecimento. Sabemos que ninguém está no estacionamento nesta hora, anotando o número das placas para ver quem está. Não vai ser jogado gás lacrimogênio pelos agentes do governo neste auditório para acabar com esta reunião. Nenhum grupo hostil foi organizado pelo governo a fim de nos perturbar, como o governo da Nicarágua organizou um grupo durante a recente visita do Papa. Ninguém vai ser informado amanhã de que perdeu seu emprego porque veio a esta inauguração. Não temos de temer perseguição nem represália, como na União Soviética, se o governo souber que estamos aqui ensinando a fé cristã às crianças. O governo não é a resposta para todos os nossos problemas. E foram cidadãos, e não o governo, que contribuíram para cada centavo para a construção deste centro. Que grande país nós temos! Estou aqui para trazer a saudação do presidente Reagan, um presidente que se orgulha em manifestar publicamente a sua fé em Jesus Cristo. O presidente escreveu: Caro Jimmy, tenho o prazer de mandar minhas saudações e congratulações a todos que se reúnem para a inauguração do Centro de Ministério Mundial em Baton Rouge. Este é um dia especial para você e seu ministério. Sei que muitas pessoas trabalharam muito para completar esta obra. Estas novas instalações ajudarão no trabalho que você está fazendo no mundo.
Ao iniciar esta nova fase, você tem os meus melhores votos de contínuo êxito. E, de novo, congratulações. Sinceramente, Ronald Reagan. Obrigado. Obrigado, Sr. Blackwell, assistente especial do presidente Reagan. Temos a honra de ter também o governador e a senhora Davi Trim. Queiram levantar-se. Governador Trim, venha trazer as suas saudações. Muito obrigado. Eu sei que temos gente aqui hoje de toda parte do mundo, de diferentes partes dos Estados Unidos da América, mas eu espero que eles compreendam o orgulho que sentimos como lusianos de ter este centro do Ministério Mundial aqui na capital do estado da Louisiana. Realmente sentimos bastante orgulho por este fato. Porém, mais do que isso, temos um grande, profundo e sincero sentimento de gratidão pela vida dedicada de Jimmy e Francis Swaggart e de todos os que trabalham com eles aqui nesse Ministério Mundial, para levar a poderosa voz do Evangelho, as boas novas a milhões de pessoas por esse país e por todo o mundo. Cristo disse: se permanecerdes em minha palavra, então sereis de fato meus discípulos. E disse também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jimmy Francis e todos os que laboram com eles responderam essa chamada para o discipulado e estão espalhando a poderosa mensagem da verdade ao redor do mundo. E nunca houve uma necessidade maior da verdade em nossa terra e ao redor do mundo do que agora. Assim, somos muito agradecidos por esse ministério e sabemos que quando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, for entendida e aceita por toda a gente do nosso país e do mundo inteiro, então teremos chegado mais perto daquele dia de paz e harmonia em todo o mundo. Como resultado desse magnífico esforço aqui, estamos chegando mais perto daquele dia. E por isso dizemos: louvado seja Deus. Obrigado, governador. Temos o prazer de ter conosco o ex-governador e senhora Edwards. Queiram levantar-se. Senhor Edwards, queira trazer as suas saudações. Numa ocasião como esta, aqui em nossa América, sentindo a presença de Deus em toda parte, uma palavra é adequada e uma palavra só é suficiente. Aleluia, aleluia, aleluia. João Bueno estabeleceu, com a ajuda de Deus, um dos maiores ministérios infantis e uma das maiores igrejas em todo o mundo, em São Salvador. Sua igreja tem umas 15 mil pessoas toda semana que se passa, que ali vão adorar e servir a Deus. Ele tem um dos ministérios infantis mais agressivos. E realmente o Fundo Infantil Jimmy Swaggart foi criado seguindo os moldes do ministério infantil dele. Há quanto tempo você está em São Salvador? 22 anos. E naquele país muito sofrido com a guerra, levantou um trabalho miraculoso para Jesus Cristo. E eu quero que ele diga o que tem no coração. Vamos aplaudi-lo. Há umas 5 semanas, estive na inauguração de uma das muitas escolas que o Ministério Jimmy Swaggart ajudou a estabelecer em São Salvador. E eu sou grato ao Senhor, porque não só naquela escola, mas na vida de 10 mil outras crianças, em 17 mil por toda a América Latina, o Ministério Jimmy Swaggart está ajudando extraordinariamente essas maravilhosas crianças. Eu acredito que se Jesus Cristo demorar a voltar,
Muitas dessas crianças que estão agora passando por nossas escolas serão os líderes futuros de São Salvador e de outros países da América Central. E não só seremos capazes de preservar a democracia, mas traremos essas nações a Jesus Cristo. E eu creio que nada é mais importante do que isso. Na África, este homem é chamado Bwana Tempo, que quer dizer Senhor Elefante. Ele é um dos maiores homens que eu conheço. Ele influenciou minha vida mais do que simples palavras podem dizer ou compreender. E eu desejo que vocês conheçam um dos maiores missionários da África, o homem que, com a ajuda de Deus, levantou uma igreja bem no centro de Teherã, Irã, antes do tempo de Khomeini. E ela ainda está testemunhando do Senhor Jesus Cristo, bem lá no meio de Teherã. Morris Plotz. Obrigado, muito obrigado. Esta é uma festividade magnífica. Eu vejo este auditório, vejo esta bela propriedade e vejo este povo maravilhoso. E estes amigos tão queridos aqui na plataforma. E repito, esta é uma ocasião magnífica. Jimmy Swaggart hoje se encontra bem no limiar do seu maior ministério. Nos dias futuros, eu creio de todo o coração, estão os maiores dias de Jimmy Swaggart, Franz Swaggart e sua equipe, sem dúvida. E eu apelo que vocês orem, que vocês os apoiem, e eu trago a vocês a gratidão da África, pelas coisas maravilhosas que Jimmy Swaggart e seus amigos têm feito pelo trabalho na África. E eu represento o povo do Quênia, e eu agradeço e nós agradecemos ao nosso amado irmão Swaggart e à sua equipe pelo serviço que estão prestando a esta geração, pela vontade de Deus. Ele os abençoe. Os homens que se levantaram nesta plataforma têm ajudado a carregar o peso que sentimos por um mundo que perece e por almas que, em toda parte do mundo, além dos Estados Unidos, precisam desta grande mensagem. Senhoras e senhores, apresento o grande estadista de missões, Mark Banten, da Índia. Obrigado, irmão Swaggart. Glória ao Senhor. Irmão Hogan, meu colega missionário, Morris Plotz, que roubou meu texto, e nós da Índia não gostamos que os da África tomem a dianteira. Que alegria estar aqui hoje. Sabemos que estamos em Terra Santa e a bênção do Senhor está entre nós. Jimmy Swaggart tem sido tão fiel na ajuda do nosso ministério, e eu falo especialmente da minha querida Calcutá, conhecida como Inferno do Mundo. Diariamente, este ministério me ajuda a alimentar 14 mil crianças. Este ministério me ajuda a educar 6.500 jovens, do jardim da infância até o curso colegial. Este ministério sustenta um lindo lar para os nossos meninos órfãos destituídos. Mas acima de tudo isso, caros amigos, a influência desse maravilhoso ministério é o encorajamento que todos nós precisamos na luta contra as forças das trevas nesses últimos dias. E agora o evangelista Jimmy Swaggart com a mensagem de inauguração, o Círculo de Fogo. Abram comigo no livro de Romanos. Livro de Romanos. Vou ler no capítulo 1. Começando com o versículo 21. Que diz, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O problema do homem não é que ele não conhece a Deus. O seu problema é que ele não reconhece Deus como Deus. Na década de 1960, iniciou-se o esforço de Satanás, chamado de revolução sexual.
Era basicamente um esforço dos poderes das trevas para destronar a retidão, pureza, santidade e piedade. Entronizar o mal, a imoralidade, a degradação e a sujeira das trevas. Satanás foi ruidoso em seu esforço de fazer o que fazia. Ele era muito evidente, para ser franco. Eu lembro dos distúrbios das universidades. Eu lembro dos tumultos nas ruas. A guerra do Vietnã estava no auge. Era como se o povo da América erguesse o punho e blasfemasse contra Deus. Uma das canções, irreverentemente, usava esta terminologia em seus versos, aparecia constantemente nas estações de rádio de todos estes Estados Unidos. Deus era chamado o Grande Papai. Referia-se a Jesus Cristo como o bastardo. O Espírito Santo era intitulado de o Grande Fantasma. Esta foi a aura que introduziu uma sociedade que tem andado agitada desde essa época. É uma guerra em que estamos hoje. É uma batalha violenta que continua cada vez mais acesa. É uma batalha das forças das trevas para profanar esta nação e eventualmente destruí-la. Como resultado dessa nova revolução sexual, viver juntos sem o benefício do casamento tornou-se lugar comum. O adultério, um modo de viver. O homossexualismo, outro modo de viver. A juventude ficou confusa porque não tinha um modelo para seguir. Cada minuto, cada 60 segundos, um jovem adolescente ainda hoje nos Estados Unidos da América contrai a sífilis, uma doença venérea por causa dessa revolução sexual. Hoje ainda não se conhece uma cura para a herpes, que graça nos Estados Unidos da América, com centenas e milhares de jovens indo aos seus médicos e com lágrimas amargas dizendo: ninguém vai me querer agora. Este é outro resultado da revolução sexual. Centenas de milhares de mentes estão parcial ou totalmente destruídas por causa da cocaína e heroína e outras drogas alucinógenas, outro resultado da revolução sexual. 1,5 milhão de abortos no ano passado. Crianças assassinadas no ventre das suas mães. E essas mães nunca irão recuperar-se enquanto viverem, serão afetadas espiritual e psicologicamente pelo resto da sua vida. Tudo isso é o resultado da revolução sexual que diz: nós sabemos mais que a Bíblia e que o Deus desta Bíblia. E por que os Estados Unidos da América estão numa situação dessas? Estamos lutando para sobreviver. É uma batalha que mesmo os nossos crentes não conhecem e não entendem. Eu sinto que não estamos conscientes da sutileza de Satanás e como é poderoso esse conflito em que nós estamos vivendo. O comunismo em geral, até que o nosso atual presidente Reagan assumiu o poder, praticamente não encontrou resistência nenhuma. E o presidente dos Estados Unidos hoje está lutando quase que sozinho em seu esforço para conter com o poder e os recursos americanos os males do comunismo. E eu quero lhes dizer uma coisa sobre o comunismo hoje. Nós, americanos, pensamos que ele não chegará aqui. Pensamos que nunca iremos ser perturbados por essa calamidade das trevas. Se não pensamos isso, pensamos: bem, ele não é tão grande problema, não é muito diferente daquilo que temos. Você não o conhece e se é tolo ao ponto de pensar assim. O comunismo não é uma ideologia, não é um governo, é uma religião do inferno
Isso é o que ele é. Uma religião das trevas que se propôs a conquistar o mundo inteiro, e os mestres atrás dos muros do Kremlin não mudaram em nada os seus objetivos, e a sua intenção ainda hoje é tomar o mundo inteiro, e eles odeiam os Estados Unidos da América quanto podem. Quando você apanha o seu jornal, ou liga a televisão e ouve a respeito da América Latina e da insurreição comunista e da invasão desses países, especialmente em El Salvador, na maior parte do tempo que dizem não é verdade. Muitas vezes o que você lê com seus olhos e ouve com seus ouvidos não se assemelha com aquilo que está acontecendo lá. É o propósito dos senhores do comunismo dominar a América Central e o México para chegar às portas dos Estados Unidos da América. Mas o poderio comunista não pode nos derrotar. Nosso poder é muito grande. Todavia, podemos nos derrotar a nós mesmos pelo mal, pecado e corrupção e sujeira das trevas. Nos Estados Unidos da América, os vadios e preguiçosos são recompensados. Por isso, o presidente está empenhado nesta luta. O país vem procurando receber, sem querer dar nada, já há 3 décadas. A América foi fundada na convicção de que o suor rolando da sua face não é um insulto, é um privilégio. Nossa formação é essa. Isso é que fez a nossa nação grande. Isso que a tornou forte. Eu fui criado nessa escola. Talvez eu tenha sido desprovido, mas quando eu nasci, meu pai e minha mãe apanhavam algodão para viver. Os que moram no norte do país não sabem o que é isso, mas vocês do sul sabem a que me refiro. Mas eu não julgo que o governo me deva alguma coisa só porque meu pai e minha mãe viviam em extrema pobreza. Sou grato a Deus por ter tido o privilégio de nascer nos Estados Unidos da América. Apesar disso, com o privilégio de adorar a Deus de todo o coração e forças de alma e mente e espírito. E o nosso país hoje não está na melhor forma. E eu vejo o humanismo secular e os seus males, e eu vejo e observo certos pregadores de um pseudo-evangelho que negam a palavra do Deus Todo-Poderoso e voltam as suas costas a Jesus Cristo. E ainda hoje, alguns estão processando o presidente porque proclamou o ano de 83 como o ano da Bíblia. Pense no que eu estou dizendo. Estou cansado disso. E você? Estou cansado disso. Fico doente com uma porção de coisas que acontecem nesse país. Fico alegre com uma porção de coisas, mas fico doente com outras. Fico doente com o Supremo Tribunal de Justiça, que não pode definir pornografia. Isso me faz mal. Fico doente com os que fazem leis e se preocupam em salvar espécies em extinção, mas não tem uma lei para salvar 1,5 milhão de abortos aqui nos Estados Unidos da América. Estou farto de um sistema educativo que ensina que nós viemos do macaco e elimina Deus das salas de aula das escolas públicas. Estou doente com denominações que pretendem proclamar o evangelho e depois ordenam homossexuais para pregar. Estou cansado de pregadores mortos pregando sermões mortos a uma congregação morta. Estou doente com países de nada cuspindo na nossa bandeira. Estou farto de políticos que vendem a sua alma por alguns votos e poucos dólares. Estou cansado desses liberais comunistas que vivem elogiando a Rússia e chutando os Estados Unidos da América, a terra dos bravos e lar dos livres. Estou cansado mesmo de toda essa imoralidade.
Estou cansado desses astros do rock and roll, viciados, cabelo longo, mal cheirosos, que são apresentados como exemplos para a nossa juventude dos Estados Unidos da América. Estou cansado. Estou doente dessa podridão que se apresenta como um divertimento nos nossos aparelhos de televisão. Não aguento a evolução, o humanismo, o materialismo e o comunismo. Estou doente de ver os Estados Unidos da América recebendo bofetadas desses ridículos ditadores de meia pataca que andam por aí e nós ficamos de braços cruzados diante desses Khomeines, Gaddafis e desses Castros. Eu não aguento mais. Esta é a maior nação de toda a face da Terra. Este ainda é o país mais poderoso que o mundo já viu. E eu desejo informar a Satanás, ao pecado e às trevas. E eu desejo informar àqueles que rasgam a nossa bandeira e cospem nesta Bíblia e riem e zombam do Todo-Poderoso. Esta nação, enquanto for fiel ao Deus do céu e ao Deus desta Bíblia, como Supremo Deus, nunca cairá e vai permanecer firme para sempre e sempre e sempre, porque ela foi fundada na Bíblia e o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Não se pode separar os Estados Unidos da América de Jesus Cristo. As reuniões de avivamento são parte da vida desta grande nação. E eu me comprometo com vocês. Neste domingo de manhã, neste belo dia 8 de maio, que os edifícios, o equipamento, o mobiliário, a terra, tudo que diz respeito a esta propriedade, irá pregar esse evangelho puro e simples de Jesus Cristo, sem compromisso, sem medo e sem favoritismo. E eu lhes prometo que glorificaremos o grande e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E que Ele reinará supremo como o campeão, o cabeça, o presidente e a glória de tudo que procurarmos e tentarmos fazer. E eu lhes prometo que faremos tudo o que nos for possível fazer para levar este evangelho de Jesus Cristo não só a toda parte dos Estados Unidos, fazendo tudo para trazer a América de volta a Deus. Mas faremos o máximo para levar este evangelho até os confins da terra. Porque Satanás declarou guerra ao evangelho de Jesus e nós declaramos guerra a ele. E o nosso Deus, Ele é maior que todo o poder das trevas e todo o poder do pecado. E seremos vencedores. E se você não crê nisso, leia a última página deste livro. O mal não triunfará. Deus vai triunfar. O mal não vencerá. A justiça irá prevalecer. Louvado seja Deus. Irmão Rentz, queira chegar, por favor. O reverendo Philip Hogan, diretor executivo da Divisão de Missões Estrangeiras das Assembleias de Deus, virá neste momento para dirigir a inauguração. Vocês têm aí consigo uma cópia do culto de inauguração e da oração consagratória. Vamos pedir que respondam quando ele vier se unir a nós neste glorioso dia da consagração destes belos edifícios à glória de Deus. Queiram aplaudir Philip Hogan neste momento. Amigos, este é o momento mágico em que todos iremos participar juntos nas atividades deste maravilhoso domingo. E eu vou pedir que vocês se levantem, por favor. E nos próximos momentos vamos ficar parados e que não haja qualquer movimentação. Vocês receberam um folheto que é igual a este. E o folheto contém uma leitura responsiva que vai permitir a participação de todos. E eu espero que ao responderem,
depois de eu ler o primeiro parágrafo, que vocês o façam com a fé viva, e eu quero sugerir que a sua fé se estenda até estes maravilhosos edifícios, esta propriedade, tudo isto, agora que os entregamos e os consagramos ao grande Senhor da Seara. Apanhe o folheto agora e eu vou começar a ler e então vocês respondam. Poderoso Deus, Criador do universo e Pai de todos os que confiam em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Nós nos reunimos aqui neste Dia das Mães, 8 de maio de 1983, para dedicar a Ti estes edifícios da fase 1 deste Centro do Ministério Mundial. Senhor, não pomos nossa confiança em tijolos, argamassa, concreto ou aço. Esses são meros ingredientes necessários à proclamação do Evangelho. Pai Celestial, pedimos que venhas abençoar e fortalecer Jimmy Swaggart, sua família e seus fiéis colaboradores ao procurarem alcançar o mundo todo deste lugar santificado. Pelos muitos milhões de almas perdidas em todo o mundo, que nunca ouviram a história da redenção, pedimos que muitos deles sejam salvos por causa da mensagem que se origina deste lugar. Que este centro do Ministério Mundial seja conhecido como um raio de luz para um mundo imerso em trevas. E nós confirmamos nossa entrega a Ti ao citarmos juntos o textuário da Tua Santa Palavra. Pois Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No nome precioso de Jesus, amém. Fiquem de pé um momento mais, e eu vou sugerir que, se você assim desejar, estenda o braço, a mão, para estes edifícios, e em uma oração, vamos expressar nossos sentimentos e entregá-los a Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós vimos e sentimos e ouvimos a ação inconfundível do Teu Espírito aqui hoje. Agradecemos, Senhor, por personalidades, por pessoas que são dedicadas e que, sem se pouparem em coisa nenhuma, dão de si mesmas ao ministério da Tua Santa Palavra. E oramos agora, como oramos a manhã toda, por Jimmy e Francis e por toda a equipe, Senhor, que ministra daqui todas as horas do dia. Agradecemos-Te porque Tu congregaste a tecnologia e o testemunho, e estes edifícios são um atestado glorioso de que um dia este Evangelho do Reino vai ser pregado a todo mundo em testemunho. E então virá o fim. E nós cremos, Senhor, que um dia, no tempo adequado, a última palavra irá sair, talvez dos transmissores, talvez dos cassetes, talvez dos programas de televisão deste lugar. E ela então será o testemunho final desta dispensação. Estes edifícios, esta mesma terra, esta propriedade, damos de volta a Ti, cercados. Que o anjo do Senhor acampe ao redor delas. Que cada pessoa que aqui chegar sinta a presença de Deus. Que aqueles que visitarem este lugar sintam a unção do Espírito Santo.
quando eles entrarem por estas portas, que estejam cônscios da tua presença. Continua a aumentar e abençoar e a levantar um exército de colaboradores, Senhor, que não somente orem, mas deem. E agora, para a honra e glória do teu nome, dedicamos esta propriedade em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, Jimmy Francis Swaggart, Donnie e Debbie estão atrás de nós nesta enorme fita vermelha. Vai levar algum tempo, mas queremos que vocês possam ver e talvez tenham de se mover para a direita e para a esquerda para poderem ver melhor. Nós vamos esperar que vocês cheguem ao lugar antes de cortarmos a fita, por isso, em silêncio, movam para a direita e para a esquerda o que lhes for mais vantajoso. Mike Pryor vai chegar agora e nos dirigir num hino enquanto nos movemos. We'll give all the glory to Jesus and tell of His love and tell of His love. We'll give all the glory to Jesus. Logo antes de cortarmos esta bela fita, e é tão bonita que eu sinto cortá-la, para formalmente inaugurar este Centro Mundial, mais uma vez quero dizer um grande obrigado a todos vocês que vieram de tão grande distância. Eu quero lhes dizer quanto nós os amamos. Vocês não são só pessoas ou nomes no computador, vocês são especiais. Sem vocês e sem milhões de outros, como vocês pela televisão, que não puderam estar aqui, nossas mãos não poderiam erguer-se. E nós amamos muito a vocês todos, independente de quem vocês sejam. Eu tenho de agradecer a uma das melhores equipes que Deus já deu a qualquer pregador do Evangelho. Homens e mulheres que são inteiramente dedicados à obra de Deus, entregues a Jesus Cristo. E ainda que saibamos que Deus sempre dá o crescimento, estes são os que ajudam a plantar, ajudam a regar. Não vou mencionar nomes, porque por certo eu iria deixar de fora, esquecer alguém que talvez tenha sido muito importante. Mas eles são especiais. A Francis, a Donnie, a Debbie e a mim. Meu filho Donnie é meu braço direito. Ele me apoia e sem ele, Debbie, eu não poderia fazer a obra. E qualquer mãe ou pai é muito privilegiado de ter filhos que queiram servir Jesus Cristo e adorar a Deus de todo o coração. E eu me considero muito afortunado. E posso dizer isso sem medo de ser contraditado. Quando estivermos diante de Deus um dia, Jimmy Swaggart vai receber muito pouco dos louvores que sejam dados a este ministério. Francis receberá a maior parte, por sua força, sua ajuda, sua consagração, sua dedicação. Eu sei quanto significam. E eu quero que ela diga uma palavra antes de cortarmos esta fita hoje. Francis, por favor. Obrigada. Sabem, as palavras simplesmente me faltam nesta hora. Parece que tudo quanto precisava ser dito já foi dito até agora. Mas sabem, quando eu vejo as bandeiras agitadas pela brisa e eu vejo as milhares de pessoas de pé aqui, eu olho para cima, porque quase posso ver o Senhor Jesus Cristo num dia igual a este. Sim. Rompendo os céus e voltando a fim de nos buscar. E sabem, isso é que importa. Para isso estamos trabalhando. Eu sou grata hoje pelo que Ele fez, por estes prédios, este povo que trabalha para nós, a nossa equipe, pelos que estão aqui, e tudo tem um só propósito, que é o de ter tanta gente quanto possível pronta para encontrar o Senhor Jesus Cristo, porque fiquem sabendo, Ele vai voltar. Glória ao Senhor. Amém. Mike, você pode rufar os tambores?
E isto é para todo o mundo, pois este ministério é dedicado ao serviço do Senhor Jesus Cristo, ao avanço deste grande e glorioso Evangelho, porque nenhum jota, nenhum tio irá se passar até que tudo se cumpra. E eu agora corto esta fita para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Glória E ao todos Senhor. disseram amém. Glória ao Senhor. Everybody sing it now. We'll give all the glory to Jesus. And tell of his love, and tell of his love. We'll give all the glory to Jesus, and tell of his wonderful love. One more time now, everybody. We'll give all the glory to Jesus. And tell of his love. and Tell of his wondrous love. We'll give all the glory to Jesus. and tell of his wonderful Everybody said, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Queremos expressar a nossa gratidão pessoal a todos os amigos e colaboradores que ajudaram a construir a nova sede deste ministério, hoje uma realidade. A inauguração oficial do Centro do Ministério Mundial foi uma apresentação especial do Ministério Jimmy Swaggart, programa de alcance mundial.